A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Quero deixar aqui para a nossa meditação, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a seguir, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte ao que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, ele lhes traziam as vasilhas e elas enchia. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Trazei-me mais ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual disse: Vai, vende o azeite, pagai a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Graças a Deus, né? Vemos aqui, ela procurou, né, ali o profeta Eliseu e disse a ele, né, que o esposo dela, teu servo, né, tinha morrido. Então aqui vemos o cuidado de Deus com os seus servos. Morreu o seu esposo, mas o testemunho ficou, porque ela disse: ele temia ao Senhor. Então, mesmo depois dele ter partido, né, o testemunho de que ele servia ao Senhor continuou. Então, graças a Deus, né, o Senhor é aquele que cuida de nós, cuida dos nossos, mesmo depois que partirmos, né? O Senhor cuida daqueles que nos pertencem. No verso 1 aqui, ela ainda diz, né, que ela aqui relatou para ele o que estava acontecendo, né, que os credor queria levar os seus filhos. Então, o que ela fez? Ela comunicou a necessidade dela. E a palavra do Senhor nos manda comunicar as nossas necessidades aos santos. Então, ela comunicou ali a necessidade que ela estava naquele momento, né? Buscar ajuda. E ela buscou na pessoa certa. Ela foi ao homem de Deus, porque quando ela falou com ele sobre o que ela estava necessitando, ele era o representante de Deus. Então, ela falou com a pessoa certa. E nós, muitas das vezes, né, deixamos de receber algo do Senhor, porque em vez de ir, né, procurar ajuda nos santos, às vezes procuramos, né, em pessoas que nem servem a Deus, às vezes olhamos por aparência, por status, né? Aquela pessoa ali pode me ajudar. E às vezes não pode, às vezes não é um santo, não é um enviado de Deus, não é um representante de Deus. Então, quando você vai comunicar sua necessidade com alguém que é um representante de Deus, com certeza a bênção é alcançada. E diz aqui, né, que o marido dela era servo do Senhor. E ali ele faleceu. E como nós sabemos, né, quando isso acontece, aí aparecem muitas lutas e provações. E ali tinha alguém tentando tirar proveito do que tinha acontecido, né? Alguém tentando tirar proveito da situação, querendo pegar os filhos, né, como escravos. Mas ela foi buscar ajuda, foi buscar ajuda ao homem de Deus.
quando começou a passar as lutas e as provações, que ali tinha dívida, né? Que não que ele era mal pagador, mas é que às vezes assumimos dívida, não sabemos, né, o nosso dia, e de repente parte, né? E fica, porque quando saímos desse mundo, tudo fica para trás. Mas ali, quando ela começou a passar pelas lutas e provações, ela foi buscar ajuda. E como diz aqui o verso 2, Eliseu disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E sempre temos algo em casa. Sempre. Às vezes pergunta, né? É como ela falou: não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Ela não sabia que ela tinha tudo, que o importante ela tinha, né? Então, sempre temos algo em casa, na nossa casa, sempre temos um louvor, uma oração, um pouco de fé, esperança, um pouco de força, né? Ela achou que o que ela tinha ali, que era um pouco de azeite, era pouco, mas foi o necessário para Deus operar um grande milagre na vida daquela mulher e na vida dos seus filhos. Deus ia operar um grande milagre. Essa era a parte dele, de operar o milagre. Mas ela precisava fazer o milagre acontecer. Como diz aqui no verso 3, né? Então ele disse: Vai, pede emprestado todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas. Então, a parte de Deus era fazer o milagre. E a parte dela era o quê? Buscar as vasilhas, né? E encher as vasilhas com aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Então, ela precisava fazer a parte dela. E muitas vezes nós queremos que Deus faz tudo para nós, mas não é assim. Deus ele faz a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Então, descruze os braços e comece a agir. Se você precisa de um milagre do Senhor na sua vida, descruze os braços, porque o milagre ele vai fazer, mas você tem que fazer algo. Então, descruze os braços e começa a agir. O verso 4 diz assim: Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então, quando mandou entrar no quarto, ali é um momento a sós com Deus, momento de oração, momento de ver o milagre acontecer, né? Fechar a porta é você e Deus, quer dizer, é um segredo entre você e Deus. Porque quando você entra e fecha a porta, né, você tem aquela intimidade com Deus. Talvez alguém que está perto ou que está olhando, né, às vezes não vai entender se você estiver falando com Deus, esperando buscar de Deus alguma resposta. Então, às vezes a pessoa não vai entender. Por isso que tem que ser em secreto. Por isso que você tem que entrar, fechar a porta e falar com Deus e ter um particular com Deus, um segredo entre você e Deus. Não ter plateia, não precisa ter plateia, né, quando este milagre estiver para acontecer, né? E o verso 5 que diz: E ela foi e trancou a porta após ela e os filhos dela. Então ela obedeceu. Primeiro, ela obedeceu por quê? Porque ela acreditou, porque ela creu. Porque se ela não tivesse crido, ela não teria feito como o profeta falou. Então ela acreditou, por isso ela foi e fez exatamente como o homem de Deus falou para ela, que é o que está aqui no verso 5, né? E o interessante que diz aqui a palavra é que ela foi e fechou a porta, né? Após ela e os filhos dela. Então, a bênção de Deus era para ela e para os filhos. Então, tem bênçãos que é para nós e muitas das vezes para a nossa família também. Então, por isso que falou, entra e fecha a porta após tu e os teus filhos, né?
Então, quando estamos buscando uma bênção do Senhor, né, que é para nós e para a nossa família, vamos também colocar a nossa família juntamente na presença do Senhor, juntamente neste quartinho secreto, né? Vamos colocar eles também, porque a bênção de Deus é para eles também. E depois que ela encheu as vasilhas e não tinha mais vasilhas para encher, ela foi e relatou ao homem de Deus. Que diz aqui, ó, o 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Isso quer dizer gratidão. Ela fez, após o milagre que já tinha acontecido, ela foi dizer ao homem de Deus, né? Isso foi o quê? Uma gratidão, porque muitos, né, chega, pede uma oração, pede uma bênção e depois não volta nem para contar que a bênção, que o milagre foi feito. Mas ela voltou e falou para ele, falou: "Olha, já aconteceu o milagre, já aconteceu a bênção, já recebi de Deus." Então ela voltou e falou com ele. Então isso é gratidão e isso é importante, porque se você pede uma ajuda a alguém, volte e conte a alguém que você recebeu a bênção do Senhor. Não seja ingrato, né? Porque não existe nada pior na nossa vida do que a ingratidão. A ingratidão, ela é muito triste. E depois continua dizendo aqui, ó, vai e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui entrou a honestidade. Porque se ela não tivesse honestidade, ela poderia pensar assim: o quê? Eu vou vender e vou ficar com dinheiro, não vou pagar ninguém. Mas como ela era honesta, ela foi e pagou a sua dívida. E você e seus filhos vivei do resto. Aí entrou agora a provisão. Porque o que sobrou dava para eles viver muito tempo, né? Então entrou a provisão de Deus. Então tudo é uma coisa puxando a outra. Se ela não tivesse usado de honestidade, com certeza essa provisão ela ia ser pouca, em poucos dias ia acabar. Mas como ela obedeceu, fez conforme ele disse, né? E usou honestidade, pagou a sua dívida e o restante, né, foi a provisão para eles por muito tempo. Então, nas horas de dificuldade, lembre-se de recorrer a Deus, pois Ele te sustentará e não permitirá que o justo seja abalado, né? Então, vamos buscar do Senhor e quando receber, vamos ser gratos, vamos ser honestos, né? Porque Deus ele tem um milagre para realizar na minha vida e na sua vida. Então, Deus, ele é maravilhoso e ele cuida de nós. Se você tiver alguma necessidade, algum milagre que você está esperando, pode continuar confiando no Senhor, que ele vai conceder o milagre, mas precisa fazer exatamente como Deus manda, como o homem de Deus manda. Então tem que obedecer. A obediência é em primeiro lugar. Então, que Deus abençoe nesta madrugada, né? Que o Senhor possa abençoar cada um. E fica firme, o seu milagre está chegando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Passando aqui o boletim do pastor, né? Passou bem hoje, né? Graças a Deus, está recuperando bem. Vi que a presença do filho dele fez muito bem para ele. E eu acredito que brevemente a filha também vai chegar. E eu acredito que o milagre de Deus está acontecendo na nossa vida. Então, que Deus abençoe, né? Os irmãos que têm nos ajudado em oração. Deus abençoe meus filhos, né? O Hugo, o Marcos e a Fernanda, que têm trazido muita alegria para o meu coração e para o coração do servo do Senhor. Tenho visto isso nesses dias.
Então, que Deus abençoe de uma maneira especial os irmãos que têm nos ajudado e continue nos ajudando, né? Pois ele ainda está em tratamento e não sabemos por quanto tempo, mas Deus sabe. E que o Senhor esteja abençoando de um modo especial. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Amém.